Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que acompanha a gente no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é sobre PNL. E a nossa convidada é a Adelaíra. A gente vai bater um papo super especial sobre essa siglinha que pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. E afinal de contas, o que é a programação neurolinguística? A Adelaíra veio para esclarecer isso para a gente e falar como você, eu, todos nós podemos ter contato com essa técnica que pode ser transformadora. Seja bem-vinda ao Diálogos com a Ju. Obrigada, Ju. Muito obrigada por esse momento, por esse convite. Bom, PNL. Eu acho que todas as pessoas, de um modo ou de outro, já ouviram falar da programação neurolinguística, mas certamente muitos têm dúvidas de como que ela funciona efetivamente. Você trabalha, você é mentora, trabalha com a PNL. E eu gostaria que você começasse explicando pra gente um pouquinho. O que faz uma mentora e o que faz uma mentora com o PNL, com a PNL? Uma mentora ou um mentor é uma pessoa que já tem uma história de vida que envolve conhecimentos, habilidades e experiências de êxito em alguma área. E aí essa pessoa, por conta de todos esses aprendizados, ela resolve auxiliar outras, cooperar com outras que queiram o mesmo objetivo. Então ela passa a estruturar, através de uma didática, uma metodologia, como conseguir isso que ela conseguiu. E ensina, repassa isso aos outros. Agora, uma mentora de PNL, a gente faz um acompanhamento da pessoa nos pormenores. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma mentorada e ela comentou algo simples, por exemplo, eu sou suspeita para falar isso. E a PNL tem muitas questões da comunicação. Então, e muitas coisas, Ju, nós falamos porque é costume. A gente não pensa no que vai falar. Uma é essa. Então, quando você diz eu sou suspeito para falar... Já tira o crédito. Pois é. O suspeito, a carga semântica dele não é de positividade, é de negatividade. Então, por exemplo, a Ju não é suspeita para falar da sua filha. A Ju é autoridade no assunto, ninguém conhece mais a sua filha do que você. Então, quando nós vamos falar algo que nós somos, sabemos o que estamos falando, sabemos sobre quem estamos falando, nós não somos suspeitos, nós somos autoridades no assunto. Outro exemplo, eu estou muito ansioso, vai acontecer um negócio assim, a pessoa está ansiosa, mas não é. Se é um negócio legal, não é ansiedade, é a expectativa. Porque quando a nossa mente, a gente se comunica com ela dizendo ansiedade, a gente descarrega no corpo um monte de substâncias químicas que provocam nervosismo e ansiedade. Então, nós nos comunicamos conosco mesmos e com os outros o tempo todo. Sim. E as palavras têm muita importância. Então, literalmente, a gente vai conhecendo o que essas palavras significam para a minha mente e para a mente dos outros. Essa é uma das questões, porque tem muitas em programação neurolinguística. Qual é o principal perfil das pessoas que lhe procuram para serem mentorados por você? Elas têm objetivos profissionais, a grande maioria. Tem uma parcela boa que é a questão do desenvolvimento humano, elas querem melhorar como pessoas. Mas a grande maioria é por questões profissionais mesmo, sabe? Como eu faço para ter um desempenho excelente ou para ser reconhecido pelo meu superior como uma pessoa que tem uma desenvoltura excelente na área profissional, e essas pessoas precisam de auxílio nessa área. Geralmente leva-se quanto tempo para que uma pessoa chegue até você, faça esse acompanhamento e você diga assim, você já está preparado? Ou esse preparo, ele nunca vai ser satisfatório do ponto de vista assim, você está completamente pronto? Não, eu estou até nesse momento ministrando programação neurolinguística para uma turma da Justiça Restaurativa. A gente vai falar sobre isso também. Isso. Então, o primeiro curso, que é o nível de formação básico, a gente já se aprofunda, mas tudo de PNL eu sempre digo que daria um curso de graduação, sabe? Então, no final, por exemplo, desse primeiro nível de formação, a pessoa já tem autonomia para aplicar tudo na vida dela.
E é uma questão de aplicar sempre, porque enquanto a gente está vivo, a gente come todo dia, a gente toma banho todo dia, a gente repete comportamentos essenciais para a sobrevivência. Exato. E a programação neurolinguística nunca vai chegar ao momento que eu já fiz tudo, eu posso ficar de boa porque já pus tudo em prática, enquanto se está vivo. Mas a partir do momento que a pessoa faz um curso, por exemplo, ou eu acompanho essa pessoa aí por no mínimo uns 10 meses, um ano no mínimo, aí ou eu ou ela pode dizer para mim, tá bom, aqui chega, tá ótimo, então não é algo engessado, sabe? Ou a pessoa, muitas vezes eu atendo ela, já aconteceu também, uma sessão só, e ela fala, tá bom, já resolvi. Orientação profissional, por exemplo. Não é orientação vocacional que eu dou. Eu uso a psicanálise e a PNL para orientação profissional. É aquele momento na vida que a pessoa ela pensa, o que eu vou fazer agora? O que eu faço da minha vida? Eu descobri que não fiz a faculdade que eu gostaria. Enfim, dá uma grande dúvida ela tem. Aí é um momento de uma orientação profissional e muitas vezes uma sessão só já resolve. E como que a PNL apareceu na sua vida? Como é que foi isso? Porque nada cai de paraquedas na vida de ninguém, né? Nada. Sempre tem uma história por trás de tudo, né? É uma história interessante, eu vou tentar resumir. Eu tenho uma amiga que foi minha vizinha e ela quis me emprestar um livro de PNL, isso há uns 25 anos atrás, porque eu trabalho com PNL há mais de 20 anos, né? É muito tempo já. Sim, há bastante tempo. E eu não gostei do título do livro. Não gostei, e eu não quis aceitar o livro emprestado, e ela foi comigo, na época dava palestra, não sei se você chegou a conhecer aqueles antigos retroprojetores. Sim. Então. E eu cheguei lá no ambiente, resumindo, eu fiquei muito nervosa, porque não estava funcionando o retroprojetor, o rapaz da assistência técnica não chegava, o microfone, tudo estava errado. E aí ela me chamou e ela falou assim, você tá nervosa, né? Eu falei, tô, por quê? Dá pra ver, né? Ela falou, claro que dá, olha como é que você tá. Eu falei, como é que eu tô? Ela falou, como é que você tá andando? Eu falei, tô andando rápido, tô com pressa. Como é que você tá falando? Tô falando como? E ela foi me fazendo ver a minha linguagem corporal como estava. E era a linguagem, claro, corporal de uma pessoa nervosa. Então ela falou, fala baixo, fala mais pausadamente, anda mais devagar, faça silêncio, não deixa ninguém ouvir o barulho do seu saltinho. E ela foi me dando várias dicas, né? E eu fiz, e eu me acalmei. Aí quando acabou eu falei, Silvia, o nome dela, eu falei, Silvia, você é uma bruxa? Eu falei, onde é que tá isso que você me ensinou? E ela disse, tá no livro que você não quer ler. Foi assim meu primeiro contato. Aí eu comecei a ler lá, me apaixonei e fui fazer vários cursos de formação. E aí, quando eu me apaixonei, eu quis levar para todo mundo. Aí comecei a ministrar cursos também, depois de muita preparação, né? Ministrar cursos de PNL e acompanhar algumas pessoas. Então foi um típico caso onde você julgou o livro pela capa e se arrependeu depois. Justo, você definiu muito bem. Eu julguei o livro pela capa, pelo título, e aí depois que eu tive essa experiência, ela me emprestou o livro e eu comecei a ler, e ali comecei a me apaixonar e eu vi o potencial de mudança. E realmente, a vida da gente, até quem faz PNL comigo pode comprovar isso, que é um antes e depois de PNL, porque a PNL é muito assim, uma psicologia do como, sabe? Então a gente, é muita prática, tanto que o primeiro nível de formação em PNL chama-se practitioner, que é praticante, né, em inglês. Então não é teórico, é muita prática mesmo. É um desafio para você ainda desenvolver as práticas da PNL na sua vida e ser a mentora para os outros, ou já virou uma coisa tão habitual que para você já está tudo certo? Então, menina, você sabe que nunca, como eu sempre falo para os meus alunos, né? Nunca vai chegar um momento que a gente vai acertar sempre, né? Mas eu sempre digo que quem conhece PNL, não é que a pessoa não vai cair, ela até pode cair, mas ela fica bem menos tempo no chão. Ela fica, porque ela tem ferramentas para lidar com ela mesma e depois com os outros, sabe? Nas situações difíceis que ela passa. Então, assim, minha vida minimizaram muitos conflitos, minha capacidade de comunicação melhorou muito, amizades, identificar relacionamentos tóxicos e relacionamentos muito.
E quando o relacionamento é tóxico, não tem caminho, a questão é realmente tirar a pessoa da sua vida. E isso não tem a ver com perdoar ou não perdoar, tem Exato. a ver com... Eu faço escolhas para eu conviver com quem vai me fazer bem e vice-versa, um caminho de ida e vinda, né? Então melhora muito, muda muito a vida da gente. Eu pratico até hoje, tem muitas coisas, como dar feedback. Então, como você faz para falar para uma pessoa, por exemplo, Ju, que ela errou, um colaborador, ele errou. Mas como você faz para dar o feedback sem que a pessoa se sinta mal e com a garantia de que ela vai mudar o comportamento e vai dar o resultado que você quer? Totalmente possível com PNL, totalmente possível. Deixando de lado a agressividade, às vezes mesmo a impulsividade, que pode mais repelir do que construir, né? Exatamente, a famosa comunicação não violenta, né? Que é um desafio gigantesco. E eu vou te dizer assim, para mim já não é mais, né? Por quê? Olha que ótimo. Pelo treino. Então, é o que eu falo para meus alunos. É um treino. E a comunicação não violenta começou a tomar essa proporção nos últimos anos. A PNL, no entanto, foi estruturada lá na década de 70 e já trazia todas essas ferramentas para que a comunicação fosse assim, né? Cuidando com o tom de voz, escolha de palavras. Sim. E escolha da sequência das palavras, porque uma palavra fora de ordem pode estragar a mais bela das intenções, e assim vai. E a gente tem visto muito disso, né? Palavras às vezes tiradas de contexto, e usadas como pretexto, né? E às vezes acaba virando, perdão a palavra, um pandemônio, às vezes muito mais difícil de ser corrigido, né? Sim, com certeza. E essa situação, a PNL trata isso como, tem um termo muito próprio da PNL, que é ecologia. Mas não é ecologia no que diz respeito ao meio ambiente, assim. Por exemplo, isso que você quer, Ju, é ecológico? É ecológico significa, se você conseguir, vai fazer bem para você, para o teu marido, para a tua filha, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para a comunidade em geral? Vai, então é ecológico, vai fundo. Vai prejudicar algumas pessoas, aí a PNL já não aprova. Uhum. Porque assim, as ferramentas que a PNL tem, Ju, são fantásticas, e quando eu recebo pessoas para aprender, eu não sei do caráter delas. Sim. Eu não sei. Eu lembro que há alguns anos, um tempo atrás, teve um rapaz que veio fazer PNL comigo numa das turmas, porque ele queria aprender como seduzir as mulheres quando ele saía à noite, né? E eu não podia dizer para ele que você não pode estar na sala. Ele já tinha se matriculado e eu não posso. Você já imaginou? Você fala, não, você não pode. Eu não posso fazer isso. Então, cada um usa como... E ele permaneceu no curso? Permaneceu no curso e adquiriu todas as ferramentas e ele deve ter seduzido muitas mulheres. Isso também. Até porque a hipnose aspecto, né? é um dos módulos de PNL, né? Então tem. Que desafiador isso, né? Eu fico torcendo para que sejam pessoas boas na sala, mas eu já tive casos assim que... E eu não posso pedir para que a pessoa saia da sala. Talvez usar a PNL para tentar fazê-la enxergar do que ela está se propondo, né? Uso muito. Teve casos de pessoas assim que no decorrer do tempo, a própria turma, porque quando a pessoa se expõe, né? Existe todo um contrato, mas ali dentro da sala pode-se falar tudo. Então, se alguém se expõe, meu objetivo ao estar aqui é como esse, né? Aí a turma toda e qualquer situação, elas apontavam, né, para que ele aprendesse. O que não é legal, porque livre-arbítrio, poder de escolha. A gente não pode interferir na escolha de ninguém. Mas algumas pessoas durante o percurso, assim, elas acabaram mudando um pouco a postura. Algumas não. Mas a minha sorte, assim, graças a Deus, é que a maioria são pessoas boas. Você falou da hipnose. Você trabalha a hipnose durante os seus cursos, suas mentorias? Trabalho. A nossa mente, ela tem uma capacidade incrível. Ela tem um potencial, assim, estupendo. Então, por exemplo, quando eu dou o curso, eu começo trabalhando todos os mitos da hipnose, porque tem muitos mitos, sabe, Ju? E aí, por conta dos mitos, muita gente não se entrega para a hipnose. Então, primeiro eu desmistifico a hipnose. Depois eu começo fazendo exercícios de sensibilidade, que é para ver o quanto você é suscetível, o quanto a outra é suscetível.
faço uns 3, 4 exercícios. Aí nós vamos para demonstrações, aí as pessoas ficam realmente boquiabertas, como o corpo, ele controla, a mente é superior, as crenças sobrepujam a fisiologia. Então, depois de feito tudo isso, aí eu começo a dar ferramentas para que elas consigam fazer. Mas também tudo depende do tempo que é o curso. Se é um tempo pequeno, eu não posso... é uma questão de tempo, conteúdo e tempo. Eu tenho que ir administrando isso. Sim. E de modo geral, a hipnose pode ser trabalhada em quais aspectos? Profissionais, pessoais? Como é que funciona isso? Eu já ouvi falar, teve gente que se submeteu a uma hipnose, por exemplo, porque ela tinha dificuldades no emagrecimento e fez o processo... implante do balão hipnótico. Exatamente. E foi bem sucedido. Sim. Você também faz esses procedimentos? Faço. A hipnose da programação neurolinguística é a hipnose que é regulamentada pelo Conselho de Medicina, de Psicologia, de Odontologia. Isso. É o que eu falo, é ciência. Não é um charlatanismo, não é brincadeira. Então, a finalidade da hipnose dentro da PNL são fins medicinais e fins de conquistar o ED. ED para PNL é estado desejado, de conquistar seus objetivos. Porque o que nos impede, muitas vezes, de conquistar nossos objetivos são nossas crenças. É a nossa mente, está aqui todo o segredo, sabe? Então, é uma questão de mudar crenças. E aí a hipnose é uma das ferramentas durante o curso de PNL usada para isso. Olha que interessante. É muito interessante, eu sou apaixonada. Se você conversar com a turma que está fazendo agora, eles vão te dizer, nossa, a gente não achou que era tanto. E eu trabalho muito, eu me aprofundo, sabe, Ju? Eu não gosto de trabalhar fazendo de conta. Eu tenho sede de passar a maior quantidade possível de conteúdo para as pessoas. Então, essa turma agora que eu estou trabalhando, para você ter uma ideia, sábado nós ficamos 13 horas, 14 horas juntos. Foi a turma que mais deu do seu tempo para mim. E eu aproveito mesmo. Quanto mais tempo me dá, mais conteúdo eu quero passar mesmo. E esses encontros são sempre coletivos? Você também faz o acompanhamento das pessoas? Eu quero ser um mentorado, mas eu gostaria de fazer sozinha. Pode também? Pode. Eu sempre sugiro, Ju, que seja coletivo. Sabe Os resultados são mais assertivos? Sim. Individual, ele demora mais. É mesmo? Demora porque assim, a pessoa aparentemente vai ser mais produtiva, né? Mas eu tenho que explicar para ela muitas coisas para depois ela se submeter. Então eu acabo dando aula para uma pessoa só. E outra coisa, ela pode querer, mas em algum nível do inconsciente dela, se tiver alguma resistência, então eu tenho que quebrar isso para depois conseguir dar para ela o que ela conscientemente disse que quer. Agora, quando a gente está num grande grupo, as pessoas relaxam, porque o que eu estou falando não é para você, é para todo mundo. Então, algumas vezes estou falando algo que vai bem ao encontro do que você precisa. Tô te dando um puxão de orelha, por exemplo, sem saber que é para você. E você não precisa se proteger, porque não é para você, é para a turma. Então, isso possibilita que as pessoas abaixem a defesa e elas recebam mais e elas selecionem o que elas querem e o que elas não querem, sabe? O que é útil e o que não é para elas. Então, em grupo, existe a pessoa se esconde na multidão, sabe? Então, acaba sendo mais produtivo por conta disso. O consciente e o inconsciente dela se sentem mais seguros e aí ela relaxa. Bom, que a PNL é transformadora, não existem dúvidas. Não há dúvidas, eu acho até que entre as pessoas que realmente conhecem, pode ser uma situação, uma condição unânime. Mas a pessoa que está nos assistindo, às vezes pode ser que ela não tenha uma condição financeira de fazer o curso, enfim, de participar. Existem palavras-chave que elas podem trazer para a vida delas, para o dia a dia, já a partir de agora? Existe. Vamos retomar como nós começamos, né? Eu sou suspeita para eu sou autoridade. Eu estou ansiosa para eu estou na expectativa. Palavrinhas mágicas, como você falou, alguma palavra que você falou que diz respeito. Por exemplo, a palavra mas, que é uma conjunção adversativa, né? É uma palavrinha que une dois lados, duas ideias diferentes. Ela tem um poder incrível. Por exemplo, se eu digo para você assim, Ju, a sua casa é bonita, mas a árvore na frente da sua casa... Agora, me permita mudar. Ju, a sua casa é bonita, mas a árvore na frente da sua casa... Não é a mesma árvore, né? Não.
E ainda assim, a maior importância está sendo dada para o que é dito depois do mas. Então, Que é o que vai reforçar lá. Isso. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, Ju, eu tenho duas coisas para te contar. Duas notícias, uma boa e uma ruim. A grande maioria das vezes a pessoa escolhe começar pela ruim. Claro, porque depois vai virar algo que vai acalentar ali o sofrimentozinho da ruim. E isso, então, olha só que interessante. Conta a notícia ruim, mas põe no meio e conta a boa. Porque em termos de informação, a pessoa recebe as duas. Mas em termos de sensações e sentimentos, ela fica com o que foi falado por último. Por isso que, ó, por exemplo, você fez isso, 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 você chegou atrasado, mas você consegue entregar sempre o teu trabalho com excelência. Agora eu digo, você consegue entregar teu trabalho com excelência, mas você chega sempre atrasado. Tanto um quanto o outro recebem as duas informações, mas o que fica em termos de sensação é o que é dito depois do mas. Então é importante na hora que a gente vai falar, sempre lembrar o que eu quero que a pessoa saia de perto de mim com qual sensação? Com a sensação boa. Então começa com a ruim, fala o mas e vai para boa. Essa é uma grande dica que já faz muita diferença. Se deixar, eu vou falando, porque tem mais. Pode, por gentileza. Eu acho que isso é extremamente proveitoso. Eu também penso. Outra coisa interessante, você já conversou com alguém, Ju, que quando você termina de falar, a pessoa fala assim, na verdade... Isso é horrível. Tipo, tudo que você falou é mentira. A verdade quem vai falar agora sou eu. Exato. Exato. Tem gente que... Quem tem um nível de conhecimento consegue traduzir assim. Quem não tem, não consegue traduzir. Mas, e olha mais de propósito, gera uma antipatia na pessoa. Porque como assim, na verdade? Quer dizer que o que eu falei não é verdade. Ela não sabe traduzir isso em palavras, mas a sensação que a pessoa que começa falando na verdade e desperta no outro é negativa, gera antipatia. Então, a comunicação, ela desperta sensações, ou negativas ou positivas. Exato. Então, é importante que você perceba, né? A sua comunicação está despertando que tipo de sensações? Por exemplo, você tem que ficar até às 6 no trabalho. Você fala tem que o ser humano não gosta de ser mandado. Exatamente. Aquela Então, coisa assim, lá internamente você já está se retorcendo. Isso, porque é obrigação, que alguém está mandando em mim. Então troca, eu tenho que... E com os filhos também, fala, é importante que você fique até às 6, é necessário. Ou você pode. Exatamente. Às vezes as pessoas têm mais receio em dizer não do que... E às vezes com mais solidariedade, inclusive, não é? Sim. Você pode ficar... do que você precisa ficar. Exatamente, exatamente. Até a tua comunicação agora corporal mudou porque você foi ensinar, né? Positivo, né? Exato, e é assim que a pessoa sente. Outra coisa interessante em casa, por exemplo, que muitas mães fazem, e aí fica a deixa aqui, né? E os pais fazem também de outra maneira. As mães falam assim, você lava a louça para a mãe? Não lava a louça para a mãe. Ou os pais falam assim, lava o carro para o pai. Lava o carro para o pai. Não, porque o ser humano ele é naturalmente egoísta. Então, se você falar, lava a louça para a mãe, a criança vai pensar, é para a mãe. Ela não tem em mente que ela vai precisar daquele prato limpo, daquele copo, daquela xícara, que ela também faz parte da equipe. Ou o pai, quando fala para a criança não tem noção, ou o pré-adolescente, que ele usa o carro também. Então, lava a louça para nós, joga o lixo fora para nós, lava o carro para nós. Então é um nós, porque a criança também vai usufruir. E muitas vezes consegue-se alguns desentendimentos simplesmente por conta da comunicação. E às vezes, se não na maioria das vezes, a comunicação truncada ela é responsável por uma série de desentendimentos que poderia ser facilmente dissolvido se a gente conseguisse... Com certeza. Uma comunicação mais equilibrada, né? Com certeza. Ju, depois que eu aprendi, eu tive uma empresa, quando eu chamava as pessoas para dar um feedback, elas brincavam, elas diziam assim, a gente sai da sala da Delair molhada e feliz. Aí era o feedback que eu tinha, consegui me comunicar eficazmente. Porque a pessoa recebeu a informação, mas ela não se sentiu menos, não se sentiu inferior.
porque todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei. Então não tem por que a gente tratar quem não sabe aquilo que a gente sabe como se fosse inferior. E não tem por que a gente se sentir menos diante de uma pessoa que sabe que é de alguma área que você não é, porque são saberes diferentes. Quando a gente começa a praticar isso, a autoestima da gente é preservada, consequentemente a atuação profissional é melhor. Porque empresas cujos colaboradores têm baixa autoestima, ela não vai crescer, ela não cresce. Ela não cresce. Pode parecer pequena, mas ela não cresce. E todo mundo, né? É para todos, né? Claro. Entende-se empresa não só um faturamento, mas o desenvolvimento interpessoal, né? Claro, se você pensar em atrás de um CNPJ, quantos CPFs tem? Exatamente. É um CNPJ, mas são vários CPFs, né? Um CNPJ não se constrói sozinho também, né? De modo algum. E outro ponto que eu gostaria muito de falar contigo é a questão do seguinte, a gente está chegando na reta final do ano. Sim. Todo mundo ou muita gente escreveu lá no começo do ano um monte de... porque esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou trocar de emprego, esse ano eu vou fazer curso que eu quero, esse ano... E chega no fim do ano, geralmente bate aquele desesperozinho, o que eu fiz? Que passou o ano e eu não consegui atingir muitas metas. Como é que a gente trabalha com a PNL para o próximo ano, para que as minhas metas sejam cumpridas? Tem várias dicas, né? Mas vamos lá. E além do ano, também tem a data do aniversário, Ju. São 2 dias durante o ano que a pessoa Nosso ano vira ali, né? É. Nosso ano vira ali, né? Efetivamente. É. E final do ano, tem gente que fica triste, inclusive, final do ano, porque dá uma olhada pro ano que passou e vê que não conseguiu tudo isso a que se propôs, né? Tem muitas coisas, mas vamos lá, algumas coisas. Uma é, na PNL, existe um pressuposto que diz que não existe fracasso, tudo é feedback. Então, se o ano não foi como você planejou, isso é um grande feedback, é um grande aprendizado. Primeiro tem que ser encarado assim. Porque se a pessoa encarar como um fracasso, consequentemente, se eu encaro como um fracasso, eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente, eu me sinto triste, eu me sinto desvalorizada, um monte de sentimentos ruins. Agora, para a PNL não tem fracasso, tem retorno, tem feedback, tem aprendizado. Então, o que eu pude aprender durante o ano? O que falta eu aprender para o ano que vem, nessa época, ter alcançado isso? Porque a PNL também diz que todos os recursos existem e estão no sistema e você faz parte do sistema. Então, você tem as respostas ou você pode encontrá-las fora de você. Então, não é que eu fracassei, que aprendizados eu tive desse ano, que eu posso pôr em prática para o ano que vem, que vai me garantir que dia 31 de dezembro de 2024 eu estarei já com o meu objetivo ou bem próxima dele. Essa é uma questão que ninguém pode fazer por ninguém. Por mais que a pessoa esteja ruim, por exemplo, eu oriento ela, esse é o primeiro passo. Ela precisa ter em mente o que você aprendeu. O que você fez, no mínimo a pessoa aprendeu como não dá certo. No mínimo, ela aprendeu como não fazer para conseguir o que ela quer, no mínimo, né? Exato. Então, já gerou um grande aprendizado. Outro metas, é muito importante escrever. E escrever um papel que a pessoa julgue muito importante. Ou porque é caro, ou porque tem valor afetivo. É aquele caderno que geralmente mulheres guardam, tem lá anos, sabe? Tem um valor afetivo, ela não utiliza, tem que escrever nesse lugar, não é no computador, não é no celular, é no papel, é com aquela caneta que não é aquela caneta Bic azul tradicional, é aquela caneta que tem a cor que você gosta, é aquela caneta que tem, escreve do jeitinho que você gosta, ponta fina, ponta grossa. É escrever essas metas e traçar tempo para realizar, subdividir, por exemplo, eu digo, você não come um boi. Não, você come, a não ser que seja vegetariano, né? Sim, você o come fragmentado. Exato. Então, tem gente que estipula uma meta, mas ela acredita que o destino vai trabalhar para fazer... Não, Sim. Ela que precisa subdividir em etapas, essa é outra coisa. E a hipnose também tem algumas questões que ajudam muito a pessoa a mudar o que ela precisa aqui dentro para conseguir aqui fora o que ela deseja. Então, são várias ferramentas. O que eu sugiro, para quem você falou que não tem condições, né? Na internet tem muitos vídeos interessantes. O Dr. Bruce Lipton,
Depois, se você puder escrever, Claro, né, a para gente indicar para coloca os na seus... descrição do vídeo. Isso. O Dr. Bruce Lipton, ele fala muito da mudança de crenças. Ele é um médico, assim, super valoroso e especial. Ele trabalha com essas questões de mudança de crenças e ele mostra como. E pesquisar lá no YouTube, sabe? Como mudar crenças. Porque se eu indicar alguém, vai muito ao encontro do meu gosto. Né? Nos cursos eu indico várias pessoas. Mas fica à vontade para indicar. Até para as pessoas não caírem no charlatanismo também. Né? Então tá, eu vou falar. Perfeito, vamos lá. Uma pessoa que eu recomendo é Marcos Trombetta. Ele explica de modo bem didático e bem claro. Paula Jardim é uma pessoa que eu indico muito. O Dr. Lair Ribeiro é uma pessoa muito indicada também. Na área de programação neurolinguística, nós temos algumas pessoas, e aí eu diria, nós temos várias, né? Mas é difícil citar um nome, menina. Milton Erickson, Sofia Bauer. Sofia Bauer, ela é a papisa da PNL, da hipnose no Brasil. Sofia Bauer é muito, muito boa nisso. Então, são esses os nomes que eu recomendo, sabe? Que usam de PNL, só que eles não falam, a gente está usando PNL. É outra coisa interessante, muita gente usa PNL, mas não diz o nome. E tá tudo bem, o importante é que divulgue, né? E que se utilize bem, né? E que se utilize bem. Algumas pessoas podem estar assistindo a gente pensando assim, mas isso é uma crença religiosa, isso não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião, nada, mas quando eu digo nada, até eu vou dizer... Tem gente, quando eu trabalho com hipnose, eu lembro de umas turmas que tinha gente que dizia, a senhora é bruxa. Não, eu sou cristã. Eu sou cristã mesmo, eu creio no Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração. Só que alguns cristãos têm um preconceito muito grande, ou por rótulos e preconceitos, ou por experiências que não foram bem sucedidas. Mas não tem nada a ver com religião. A PNL é totalmente apartidária, não tem religião, não tem partido político, não tem. Inclusive o que ela respeita é o modo de ser de cada um. São os dois primeiros pressupostos de PNL, elas já começam por aí. Cada um é uma pessoa, não tem nada que é certo, que é errado, isso que você faz, eu posso pensar diferente. Eu tenho o direito de pensar diferente, mas eu não tenho o direito de querer que você pense igual a mim, entende? É isso que eu falei agora, entende? Em PNL a gente fala, não é entende, não é entendeu. Eu tenho direito, eu não tenho direito de fazer com que você pense igual a mim. Conseguir me fazer entender? Claro. Então, essa é outra questão. Muitas pessoas usam aí o entende como uma vírgula, né? O entender, o percebeu. Então é muito importante, Ju, as pessoas aceitarem as outras como são. Não importa se, no meu tempo não era assim, se a pessoa está viva hoje é seu tempo, porque está vivo ainda, né? Claro. Então, o mundo muda. E tem muitas coisas que eu não concordo, mas eu concordar ou não concordar não vai mudar o mundo. Eu só posso mudar a mim mesmo, né? Mim mesma. E as escolhas, né? Se eu escolhi que eu quero usar uma blusa verde hoje, qual é o problema de se utilizar uma blusa verde e se outras pessoas estão usando um vermelho, por exemplo? Exato, exato. Às vezes as escolhas são desrespeitadas, né, em muitos processos, e aí a convivência também fica difícil num ambiente de amizade. Total. A gente passou por muitos anos aí de uma intolerância muito grande. E a gente passou por uma pandemia, inclusive, que as pessoas estão trazendo muito da pandemia, perdendo familiares, perderam amigos. Um antes e depois da pandemia, né? Parece até que existe um vácuo na vida das pessoas, né? Porque a gente ficou basicamente 2 anos trancafiado em casa e o mundo virou de ponta cabeça. E ainda tem gente procurando se encontrar. Como que a PNL pode ajudar com relação a isso? A PNL, ela é um grande caminho de, assim, primeiro eu me conheço. E quando eu me conheço, isso envolve eu conhecer o que eu tenho a melhorar e o que eu tenho que são habilidades minhas que fazem parte dos meus diferenciais no mundo. Eu identificar o que realmente eu quero, como você falou antes, né? A pessoa chega ao final do ano, tem muitas delas, Ju, que elas só sabem que não conseguiram alguma coisa, mas não sabem explicar nem o que elas queriam exatamente. Então eu preciso saber exatamente quem eu sou, o que existe na estrutura profunda da minha mente e o que exatamente eu quero. A maioria das pessoas, se você perguntar para ela o que você quer,
elas vão dizer assim, eu quero ser feliz. Como se a felicidade fosse um estado constante. Isso. Ininterrupto. Isso. E o que é ser feliz para ela? Como é que você vai saber que você alcançou essa sua felicidade? Porque aí vem de conscientizar isso que você falou também, né? Então, as pessoas dizem, eu não quero ser pobre. Tá, então o que você quer ao invés disso? Eu não quero ser igual a minha mãe. As pessoas costumam se comunicar muito baseadas no que elas não querem. E muitas delas nem sabem exatamente o que elas querem. Né? E o não querem, às vezes, não funciona muito bem, né? Não. Você pode notar que é até o contrário. Por exemplo, tem muita gente, homem que cresce e fala, quando for pai, eu não quero ser pai igual o meu. Aí, de repente, dá uma discussão lá e a mulher fala, você é igualzinho teu pai. Era tudo que ele não queria. E desmorona o mundo. E por quê? Porque a nossa mente, quando fala assim, a pessoa fala, eu não quero ser igual ao meu pai. A nossa mente, ela funciona muito por imagens. Então, ela diz, pai igual a seu José, por exemplo. A tua mente não sabe diferenciar se você não quer ou quer. Você deu um exemplo para ela de pai. Então, você vai caminhar em direção a conquistar isso, ser um pai igual ao modelo que você deu. Por exemplo, não pise na grama. As pessoas se comunicam muito focadas no negativo. Então, nesse caso do pai, então isso é o que você não quer, ser um pai igual ao seu. Qual é o modelo de pai para você? Escolha alguém que você quer ser, que é um modelo de pai que você quer ser um pai igual a ele. Aí você dá para sua mente, quando eu for pai, eu quero ser um pai igual a fulano. Aí sim, você está programando a sua mente para conseguir o que você quer e não programando a sua mente para conseguir o que você não quer. Exato. Até para não atrair justamente o que não quer, né? Atrai, porque a gente pensamento é energia mesmo, e isso não é questão de misticismo, é questão realmente neurológica, né? Porque eu tô falando demais, Ju? Em hipótese alguma, tá ótimo. Eu acho que isso serve para todos nós. Aí eu acredito muito nisso, por isso que sou apaixonada por isso. Isso é o desenvolvimento pessoal. Eu não estou me baseando no meu desenvolvimento pessoal para o desenvolvimento dos outros, ou o meu desenvolvimento. Eu acho que isso pode servir, certamente isso vai servir para muita gente que está acompanhando. Tomara, menina. Eu estava falando de pensamento, isso, né? De pensamento é energia. Muita gente resiste a isso porque pensa que isso é misticismo. Outros são bem racionais e eles nem param para pensar se acreditam ou não nisso. Mas tanto é verdade que pensamento é energia, que as células do nosso cérebro, todo pensamento que nós temos, elas têm impulsos eletroquímicos que unem a pontinha de uma com a pontinha da outra. Eletricidade, eletroquímico. Então, todo pensamento, ele é energia. E algumas pesquisas dizem que essa nossa energia, fisicamente falando, ela alcança até 7 metros. Então, por isso que isso explica porque que nós vamos em algum lugar e a gente não se sente bem. Ou você fala, não me sinto bem perto de tal pessoa, porque a energia dela não te faz bem. E os nossos pensamentos são energia, sim. Tem explicação científica para isso. Então, aí a PNL vem para tudo isso, de conhecer os seus pensamentos e escolher com quais deles você quer ficar, quais você quer eliminar, e aí sim você fazer esse trabalho na sua mente de pensar o que você quer pensar e como quer pensar, para conseguir o que você quer e não conseguir o que você não quer, né? Quando as pessoas te procuram, elas dizem, olha, o que eu quero trabalhar na minha vida é minha vida profissional, é minha vida interpessoal, relacionamento em ambiente de trabalho. Elas te dizem isso ou não? Quando chega, vai trabalhando e conforme as necessidades, a PNL vai operando? Tem todos os casos. Por exemplo, orientação profissional, a pessoa chega, ela já sabe, né? Ela fala assim, preciso descobrir o que eu quero fazer na vida, Essa aí já chegou com uma demanda pronta. Outra vem e fala assim, por exemplo, eu tenho o dedo podre para homem, E está reafirmando ainda, né? Está reafirmando, exatamente. É uma crença que ela tem, aí você vai averiguar várias coisas, né? Eu preciso descobrir como é que eu me relaciono com a minha mãe, meu pai. Então, algumas pessoas chegam assim, mas algumas, por exemplo, principalmente no curso, porque durante a formação, a pessoa trabalha tudo, todas as áreas. As que vêm pessoalmente, a maioria já tem
Por exemplo, ela chega e fala assim, ó, não consigo fazer dinheiro, não consigo... Falo, ó, eu estou conseguindo, mas ainda não sou milionária. Eu falo, tá tudo bem? Vamos continuar? Vamos continuar. Então tá. Eu não consigo, o que você quer? Eu não quero ficar assim trabalhando e não conseguir comprar minha casa. Ele está focando no que não quer. Eu falo, e o que você quer? Eu não quero e continuo. Então tá, o que você quer? Demora, por exemplo, para as pessoas assumirem, eu quero ser rico, como se fosse um pecado querer ser rico. Muita gente tem isso, por conta de várias crenças religiosas mesmo. Né? A coisa do dinheiro sujo. Isso, de quem tem dinheiro não vai entrar no reino. Então, quer dizer, só entra no reino se você passar a vida inteira aqui miserável. Então, tem gente que é difícil admitir, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Aí vai um tempo para trabalhar. Porque se você não assumir exatamente o que você quer, você vai ficar andando em cima da esteira e você não vai conseguir. Porque você precisa ser sincero com você mesmo, sabe? Claro. O que eu quero? Eu quero encontrar uma mulher bonita, magra e rica para casar. Já atendi um rapaz assim. Então tá, bonita. Ele tinha todas essas características. Ele tinha bonita, magra e rica. Eu falei, mas nada? Só isso? Só. E encontra, menina, por incrível que pareça. Encontre, depois que a pessoa sabe exatamente o que quer, com as ferramentas de PNL, encontra. É incrível, a PNL ela faz coisas assim, e aí eu digo, não sou suspeita, não, eu sou autoridade. Autoridade para falar. E existe idade mínima para começar a fazer? No mínimo 16 anos, no mínimo 16, 18, sabe por quê? Porque a pessoa não tem capacidade cognitiva para assimilar tudo, e às vezes, em alguns casos, não tem nem experiência de vida. Sim. E hoje tem muitos adolescentes e jovens que são muito preservados de viver a vida e colher as consequências das suas escolhas. Então a pessoa não tem maturidade emocional para trabalhar com PNL. Então olha, até hoje, e você vê que eu estou há mais de 20 anos. Júlia Kiel é o nome dela, é uma menina que na época ela tinha quase 16. Mas era uma menina tão madura que eu falei, ela pode. Então não é que existe um critério, né? Mas às vezes a pessoa tem 18, 19, mas ela não tem maturidade emocional. Sim. Ela quer fazer, eu não digo que não. Sim. Mas nesse caso foi a mãe dela, a Alessandra, que me falou da que a filha queria, né? Mas eu oriento, o investimento é isso. Sim. Tanta a carga horária é essa, e vamos ver se a pessoa vai conseguir aproveitar, né? Então, claro. E o próximo curso? Está programado já? Olha, aqui está em Marechal Cândido Rondon, aqui em Curitiba, então já o pessoal lá da Justiça Restaurativa já começo do ano. A gente vai falar um pouquinho de Justiça Restaurativa também. Então aqui em Cascavel, eu acredito que o primeiro semestre já nem tem mais agenda, mas pro segundo é possível. Bacana. A gente vai deixar seus contatos também no fim, para as pessoas que tiverem interesse, quiserem saber um pouquinho mais, até para serem informadas depois, quando começar o curso, né? Claro, das pessoas. E como entra o PNL na justiça restaurativa? A gente vem falando nos últimos anos de um processo de humanização da justiça, né? E como é que a PNL você falou que está dando um curso para o pessoal da justiça restaurativa aqui em Cascavel. Como é que está funcionando isso? Então, eu tenho uma amiga que é a doutora Cláudia Souza. E ela entrou na JR, né? E ela começou a me falar empolgada e eu dizia, Cláudia, isso tem tudo a ver com PNL. Tem tudo a ver com PNL. Meu Deus, cada vez que ela falava alguma coisa, e ela confia muito em mim. Ela falou, então eu vou montar uma turma para você. Mas eu não acreditei muito não, sabe? Porque pra gente montar uma turma, é preciso que se mande todo... Você não confiou nela? Não, nesse momento não. Eu já expliquei para ela por quê. Como é que ela vai montar a turma? Ela nem me pediu um projeto, que a gente tem que fazer um projeto, né? Como é que a turma vai fazer PNL se nem sabe que conteúdos eu vou trabalhar? E ela conseguiu, menina. A primeira vez em 20 anos que uma turma se montou porque confiou nela e confiou, acho que me conheciam, né? Acho, não tenho certeza, mas eu penso que foi a junção dos dois, sem eu nem falar, nós vamos trabalhar isso. Só foram? Só foram. E olha, quando eu cheguei lá, 11 pessoas, que eu vi 11 pessoas, eu falei, meu Deus, vai ser um porre. Porque assim, eu gosto de muita interação, eu sou movida a perguntas. Há pessoas que estão à frente de uma sala que têm medo de perguntas. As perguntas trazem respostas, então eu tenho tudo aqui dentro, mas se não perguntar, eu vou uma hora, eu não lembro mais o que falar, né? Sim. E quando eu vi 11 pessoas, eu falei, pronto, vai ser um porre essa turma.
Vai ser eu falando, as horas não vão passar. Menina, de novo jogou o livro pela cara. de novo, não, e isso, volta e meia, eu falo que eu vivo aprendendo, já não fiz muitas coisas, mas tem coisas que ainda faço, como essa, porque é a primeira vez que eu peguei uma turma de 11 pessoas, menina, você precisa ver o nível de aprendizado, é a primeira vez, então as experiências que eu tinha até então, uma turma pequena, de 12 pessoas ou menos, é uma turma pouco produtiva, porque as pessoas, elas querem conhecimento, mas elas têm medo de se expor muitas vezes, sabe? Essa turma não teve medo de se expor. Eles, mas perguntaram mesmo. Então, eu chegava em casa, sexta-noite, nós começávamos às 7, parávamos às 11h30. Sábado começávamos, que hoje nós temos aula online, né? Depois nós voltamos o ano que vem, às 8 da manhã, íamos até às 7h30 da noite com um almoço de 1 hora, intervalo de 15 minutos. Menina aí, chegava em casa e dizia pro meu marido, tá tudo bem, mas eu só quero silêncio. Não quero conversar, não quero namorar, só quero ficar quietinha no meu canto, porque eu precisava descansar, né? Sim. E olha, tem sido uma experiência incrível. Incrível. Cada turma é uma experiência diferente. São pessoas diferentes. Sim. Sempre. Eu não posso dizer que tem uma turma melhor que a outra, porque eu estaria sendo injusta. Não tem. Mas essa eles sugaram e estão sugando de mim, assim, tudo que eles podem, sabe? E eu tô amando, Ju, eu tô amando, porque eu falo que é a minha parcela de contribuição, porque quantas pessoas, né, esses advogados e advogadas vão alcançar, vão influenciar. Então, eu disse para ele, de alguma maneira, quando eu chegar lá perto diante de Deus, ele vai dizer, você tá com uns créditos aqui por causa daquele curso lá, esse advogado aqui conseguiu ajudar aquela pessoa lá, que ajudou essa daqui, que mudou com essa daqui, então eu vou ter crédito. E isso tudo contribui para uma justiça menos belicosa também, menos a briga, do confronto, do enfrentamento, né? A gente trabalha, a gente fala muito aqui, a gente tem outro podcast, o Seu Direito em Análise, onde a gente fala muito sobre as práticas autocompositivas, e isso tudo caminha para um processo de pacificação mesmo das pessoas. Essa palavra que você falou é boa, a gente sai dessa zona bélica mesmo, né? Porque quando nós pensamos que existe uma lei e que isso não é nada pessoal, não importa se eu gosto ou não gosto da pessoa, existe uma lei, quando se infringe tem consequências, quando se cumpre tem outras consequências, mas também quando se infringe tem consequências, mas também há que se ter um olhar mais compassivo de como sair dessa zona de guerra. Exato. E resolver isso para que haja uma ressocialização eficaz, né, para que haja um aprendizado, mas esse aprendizado seja assim eu sei que eu errei e eu vou fazer diferente porque eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor. E alguém tem que confiar nessa pessoa, porque se ninguém confiar, não tem como ela mudar, né? Exatamente. Alguém tem que ver o potencial que essa pessoa tem para ela poder mudar. Exatamente. É o mesmo que nós queremos. Se nós queremos isso tendo liberdade aqui, imagina quem está dentro, né, de 4 paredes e não tem essa mesma liberdade que nós. Exatamente. E aí eu nem entro na questão do errou, não errou, roubou, não roubou. Não se trata disso, não, né? É um ser humano que precisa ser tratado com respeito. Independente do que ele fez, precisa ser tratado com respeito. Eu penso que é um exemplo interessante. Sabe, você já bateu no carro de alguém? Já bateram em mim. Mas eu já bati também, já bati. Já bati. Do meu cunhado. Teu cunhado? Do meu cunhado. Então, é um momento interessante para você ver como que as emoções ficam, né? Porque assim, bateu, tá, o que a lei diz? Então, não é nada pessoal, a lei diz, eu bati ontem sem querer, eu estava numa descidona, e na hora que eu fui sair, eu não consegui dar ré em tempo, bati no carro da frente. Então, nesses momentos, nossas emoções são postas à prova. Aí vamos pensar no seguinte, o que é bem racional? Eu tenho de consertar isso. Claro. Mas eu não perco meu valor, nem um pouquinho por causa disso. Eu tenho que ser tratada com o mesmo respeito que eu tratei ele por causa disso. Então, as pessoas confundem o ter praticado algo ruim com o ser tratada de modo ruim. E não tem a ver, porque se você for tratado de modo ruim, você vai continuar praticando coisas ruins.
E não há que se esperar alguém fazer algo bom, muito bom, para ser tratado de maneira muito bom. Então, às vezes, a justiça, ela peca muito nisso, sabe? Ficar esperando que o outro tenha mudanças positivas para depois ser recompensado. Sim. Então, o próprio fato de estar sendo punido já é um grande aprendizado, sendo privado da liberdade, né? Exatamente. E não é um espaço com capacidade para 500, 600 pessoas que se amontou, muitas vezes mais de 1000. Puxa. Muitas vezes jogadas, um depósito de gente mesmo, que se espera que de lá vá sair um ser humano melhor do que entrou por alguma circunstância daquilo que cometeu, né? E a gente vem muito daquela cultura também, né? Do bandido bom é bandido morto, ou tem que prender mesmo, ou ninguém aqui está defendendo que uma pessoa pratique um crime e ela fique impune. Exato. É a lei, é o que eu falei antes. É o cumprimento da lei. Existe uma lei, mas há que se cumprir a lei com todo o respeito ao ser humano que infringiu a lei. Porque o próprio fato dele ter que responder perante a lei, já por si só já é um grande aprendizado. Agora, para ele mudar, ele precisa ser tratado com respeito. Exatamente. É horrível ver quando se humilham pessoas, elas vão dar o pior delas quando são humilhadas. E nesse momento a PNL mostra várias situações, sabe, de como você respeitar o ser humano independente do comportamento dele. Independente das atitudes, ele precisa ser respeitado para que seja estimulado a dar o seu melhor. E que isso realmente ocorra na prática. E a gente espera que, né, que a vida dessas pessoas sejam transformadas para o melhor e que no momento que elas ganharem uma liberdade, elas sejam acolhidas, principalmente pelos familiares, como pessoas que são, com amor e respeito que elas merecem, independente do que fizeram ou não fizeram. E que assim seja, né? A gente está caminhando para a reta final, nosso bate-papo foi muito gostoso, foi muito bacana. Que bom. Quem está acompanhando a gente, ou quem porventura vai assistir a gente daqui 15 dias, daqui um mês, enfim, a gente está nas redes, então as pessoas vão assistir a qualquer momento. Quero saber mais sobre isso, gostaria de entrar em contato, como é que as pessoas fazem? Eu sempre deixo o meu Instagram. Perfeito. Porque eu não tenho tempo para ficar nas redes sociais. Então, o meu Instagram é Delair Borges Z. E aí, lá pelo direct, pode chamar, a gente conversa. Certo. E é o caminho mais curto, realmente, para me encontrar, sabe? Perfeito. Eu uso bastante o Instagram. Delair Borges Z. De zebra. Yes. Ok. Z mudo. Z mudo. Aí procura ela lá, ela vai te responder, tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode encaminhar. Pô, amo. Perfeito, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação, quer dizer que o bate-papo foi muito gostoso, muito bacana, que a gente volte a conversar lá em 2024, que um monte de gente assista a gente e fala assim, olha, eu segui aí alguns dos conselhos, consegui resolver minha vida, consegui resolver. A gente torce para que isso realmente aconteça. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu torço mesmo para que isso aconteça mesmo. Eu te agradeço muito o convite. Imagina. Acho que eu falei muito. Imagina, em Tô na dúvida aqui, ó. Não, né? Falei bastante. Não, a gente gosta realmente dessa reciprocidade. A gente gosta de interação. Então tá, obrigada, tá, Ju? Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. E eu espero mesmo que muitas pessoas assistam lá a gente e elas consigam virar algumas chaves, né? Para alcançar os seus resultados desejados. Obrigada. Mais uma vez. Parabéns pela sua entrevista, você é show. Obrigada. A Ju é show. Eu agradeço. E agradeço a Mari, que foi a pessoa que te indicou. E a gente vai voltar a conversar em outros momentos, sem dúvida. Bora lá. Ótimo. Tá. Obrigada. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.